Será que escolher um estilo de vida mais independente, se afastando da infraestrutura urbana, pode tornar você um inimigo do Estado? Vamos conversar sobre isso hoje. Namaste to the world, hey, Hindustan on the map, yeah, double R, is the KOG, देखो रूलियों में आम का तकूली इन में बाम, भारत दिल्ली हिंदुस्तान मेरी पुलियों का दाम, या तो रहूं काम या तमाम पूरा काम मेरे सामने। Hoje a reflexão que eu quero fazer é uma comparação da independência com a presença do Estado. Vale enfatizar aqui que eu não quero, com este vídeo, dar a entender que o Estado ele é o malvado, ele é o opressor, o Estado quer matar você. Não, eu quero analisar os fatos como eles são, ok? Então vamos tentar deixar essa análise o mais imparcial possível, vamos olhar para os fatos das coisas para que a gente possa chegar a uma conclusão. Será que você pode ser um inimigo do Estado estando num modo off-grid? Ou não. E é exatamente por esse que nós vamos começar, o tal do off-grid. Veja, o Estado ele existe porque ele mantém soberania sobre o seu território. Ou seja, ele consegue defender aquilo que é dele de forma bélica, ele tem armas de fogo que protegem as suas fronteiras e também mantém a sua população sob um determinado controle. Caso contrário, a população poderia se revoltar e se dividir em vários países. Então a existência de um Estado significa que ele consegue controlar essa massa territorial e populacional. E naturalmente, para que você possa fazer esse controle, você precisa desenvolver mecanismos. Não é à toa que no Brasil nós temos inúmeras instituições que são regulatórias. Quando você vai comprar alguma coisa no mercado, aquela comida passou por determinados órgãos que vão validar aquela comida. Quando a energia chegou na tua casa, ela passou pela concessionária, que passou por um órgão certificador, enfim. Vários dispositivos são criados para garantir que cada pequeno aspecto da sua vida primeiro passe pelos olhos do grande irmão, ou seja, do Estado. Então é com base nessa premissa que a gente vai para a próxima etapa. Mas e se você não quer ser controlado? E se você não quer depender do sistema? E quando eu estou dizendo isso, não quero dizer que você vai morar numa caverna, tá? Mas, por exemplo, imaginemos que você instalou um sistema de energia solar na sua casa, off-grid, e corta a energia da concessionária. Isso representa um risco para você? Bom, não, né? Mas de qualquer maneira já dá um passinho a mais em incomodação estatal. O que eu quero dizer por isso? O Estado precisa saber o que você está fazendo, como você está consumindo e o que você está consumindo. Veja, para você controlar um rebanho de gado, é muito mais fácil você deixar ele num pasto determinado, com a sua cerca bem definida, do que soltar eles no meio do mato e tentar arrebanhar eles, não é verdade? Quando você decide ir para o mundo off-grid, que como definição off é desligar e grid é rede, ou seja, quando você decide se desligar da rede, você se torna um animal selvagem, ou seja, um indivíduo que não pode ser controlado de forma simples pelos mecanismos criados pelo Estado. Mas veja bem, não é que você vai ser um inimigo declarado do Estado. Não significa que, poxa, eu coloquei um poço artesiano na minha casa, então agora vai vir um caminhão do exército aqui na minha frente e vai entrar em combate comigo. Não, não é isso. Mas é desagradável para o sistema em que vivemos ter cada vez mais pessoas fugindo da infraestrutura que mantém todo mundo funcionando. Isso levanta o nível de atenção estatal para esses indivíduos. Não é à toa e temos esforços para tentar regulamentar todos esses negócios, né? Energia solar, hoje você tem que pagar uma série de tributos, até inclusive existem países onde a água da chuva não pode ser coletada, porque senão você é multado. Então existem vários mecanismos que tentam evitar que você saia dessa rede intrincada de controle. E isso vai nos levar também para o nosso segundo motivo. Veja, nosso mercado financeiro, nosso sistema financeiro atual exige consumo. Se você nunca ouviu falar de um termo chamado obsolescência programada, pesquise. É basicamente a forma como os produtos são construídos para envelhecerem ou ficarem obsoletos rapidamente para te forçar a comprar uma coisa nova. Como os carros, né? Todo ano a empresa está vendendo novos carros, novos modelos, as marcas precisam renovar os seus estoques para vender e continuar pagando as próprias contas. Isso significa que você precisa continuar comprando. No momento que você decide ser um sobrevivencialista ou ir para o mundo off-grid, suas percepções de consumo mudam um pouco e você provavelmente vai começar a gastar menos. Isso significa que você mais uma vez está deixando de injetar dinheiro no mercado que faz as coisas rodarem. Só você fazer isso não tem problema. Agora imagine que no nosso país de quase 210 milhões de habitantes, imaginemos que de repente, do dia para a noite, 30 milhões de habitantes param de gastar dinheiro porque começaram a produzir os seus próprios recursos. O nosso sistema financeiro entra em colapso. Então, para evitar esse crescimento de escala de pessoas que não participam desse mecanismo, o Estado tem que sempre incentivar que você continue comprando. Quando você para, você também entra nessa zona nebulosa que ainda não é perigosa, mas pode se tornar. Falamos aqui sobre desligar-se do sistema, parar de comprar e agora vamos para o próximo ponto que talvez o torne um inimigo do Estado, que é a coesão familiar. Veja, vamos com calma. Olha só. Não é interessante para o Estado
que você tenha uma família coesa, que você tenha um grupo de amigos coesos ou, até quem sabe, um grupo de famílias que decidiu morar junto e montar uma comunidade. Porque no momento que você tem 5, 10 famílias morando no mesmo lugar, que pensam de forma igual e estão em sincronia, o que vai acontecer é que você não precisa mais do Estado. Você não vai precisar da polícia. Você não vai precisar da infraestrutura básica. Se eu tenho um vizinho que é meu amigo, por exemplo, que é médico, e eu tiver um problema médico, ele pode me ajudar sem passar por todos os procedimentos que nós temos hoje do ponto de vista legal. Ou seja lá qualquer outro serviço que eu precisar. Então a formação de comunidades independentes e coesas, com valores próprios, não é bem vista pelo Estado, porque isso naturalmente ameaça a sua soberania. O Estado, ele precisa se fazer presente em todos os aspectos, caso contrário, onde ele não se fizer presente, uma resistência pode aparecer. E é claro que você, morando com pelo menos mais 10 a 15 sobrevivencialistas no mesmo terreno e negando qualquer tipo de auxílio de infraestrutura básica, vai chamar atenção nesse sentido. Ao falar de coesão familiar, nós temos que falar também sobre educação, ou seja, o tal do homeschooling, a educação domiciliar, hoje é também uma grande complicação para os olhos do Estado. Porque veja, por mais que pareça conspiratório, não é. Quando o MEC lá consegue construir uma apostila, uma diretriz que vai mostrar o que tem que ser ensinado para cada criança em qual idade, o que ele está fazendo é uma padronização de conhecimento e comportamento. Uma criança não vai para o colégio só para aprender, ela vai para entrar no programa estatal, onde todo mundo tem que seguir aquele mesmo padrão, certo? Não só a nível de conhecimento, mas a nível de cultura também. No momento que a sua criança não vai para o colégio e você na sua casa ensina ela com as matérias que você quer, na ordem que você quer e com a profundidade que você quer, com certeza isso representa um problema para a manutenção do poder estatal. Uma das coisas mais perigosas para o Estado são pessoas que se formaram fora do currículo que ele espera que haja funcionando hoje na sociedade. E perceba que eu não tô nem aqui falando de política, eu não tô nem aqui falando de nada voltado para ideologias, não, é um fato, certo? No momento que você tem uma educação pública, isso significa que há uma expectativa de que todas as crianças serão construídas, do ponto de vista de conhecimento, de uma maneira semelhante. O homeschooling, ele é um ponto fora da curva e logo, mais uma vez, ele afeta a capacidade de controle do Estado. Então, se você buscar pela independência nessa ramificação, é um problema também. O nosso próximo tópico, que é obviamente inevitável nessa conversa, é: você provavelmente vai estar desagradando o Estado se você decidir defender a si e a sua família. Sim, o Estado ele precisa que você dependa dos sistemas de segurança que ele provê. No momento que você tem uma arma de fogo e diz, não, eu não preciso tanto assim de uma polícia rodando perto da minha casa, você está ameaçando o sistema de controle estatal que foi montado. Então, é natural, extremamente natural, que qualquer governo, qualquer Estado, não se interesse em ter os seus cidadãos armados. Isso porque eles, mais uma vez, entram naquele critério de que podem oferecer não só resistência intelectual e cultural, como uma resistência armada. Então, não é de se espantar que no Brasil temos essa conduta de uma constante enfatização aí de desarme-se, tire as suas armas, elas são malvadas, elas vão causar tragédias. Por quê? Simples pelo fato de que não é interessante uma população armada quando o governo tem interesse em expandir os seus tentáculos. E por fim, o último ponto, se você quer criar independência, especialmente em meios de troca, por exemplo, informais, você vai ter problemas. Hoje nós temos as moedas digitais que estão causando um rebuliço no governo, porque ninguém sabe o que fazer para controlar esses itens. Estão havendo inúmeras tentativas do governo atingir as suas garras e controlar esse sistema financeiro, e eles ainda não estão conseguindo. Isso com certeza os assusta. Então, por exemplo, rádios amadores também não são interessantes. Hoje, a tentativa deles de cercear a sua comunicação é o quê? Não, você tem que ter rádio homologado, você tem que ter carteirinha, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo. Por quê? Porque já que ele não controla efetivamente o que você fala entre você e seu amigo em um rádio amador, ele quer controlar quem tem o rádio amador ao menos. Assim como a questão das armas que falamos anteriormente. Então, entenda que todo e qualquer sistema de comunicação, ou de troca, ou enfim, qualquer serviço que não passa por uma regularização estatal, ele vai chamar a atenção negativa do Estado. Então veja bem que interessante, nós passamos por alguns tópicos aqui. Falei da questão off-grid, ou seja, de você se desconectar da infraestrutura oferecida pelo Estado. Eu te falei também da questão do consumo, ou seja, você consumir menos do sistema financeiro que temos hoje. Falei da desnecessidade de um Estado presente quando você tem um grupo coeso morando em uma pequena comunidade. Falamos sobre educação domiciliar, ou seja, como a culturalização de crianças fora do padrão estatal pode ser perigosa para a soberania nacional. E por fim, falamos da defesa e dos meios de troca e comunicação informais. Dentro dessa blacklist, vamos dizer assim, essa lista negra, existe um score, ok? Então, se você é um cara que simplesmente se desconectou da infraestrutura, mas continua pagando seus impostos e trabalhando ali com todos os aspectos normais da sua vida,
tá tudo certo. O problema é quando você começa a somar todas essas categorias. Imagine então um sobrevivencialista, um preparador, que sonha em plantar sua própria comida, não depender nada de ninguém, defender sua própria família, culturalizar a sua própria família. Pois é, quando você se torna extremamente independente do sistema, ele não vai gostar de você e vai tentar boicotá-lo. Entenda que eu não estou falando novamente, eu enfatizo isso aqui, porque senão as pessoas piram o cabeção achando que eu estou indo longe demais. Não vai parar um carro de madrugada aqui, te sequestrar e te levar para a terra do nunca. Não é isso, ainda não estamos neste ponto. Mas, para o funcionamento que a sociedade criou hoje, você não é bem-vindo. Então, eu só queria te alertar, só queria te mostrar que isso é um fato. E não é conspiração, não é paranoia, mas entenda que o papel do Estado é tentar controlar você de todas as formas possíveis. E o seu papel para viver uma vida cada vez mais plena é se desvencilhar dessas amarras o máximo que você puder. Até porque bem sabemos, especificamente agora em tempos de pandemia, que o governo não é lá muito conhecido por sua competência ou pela sua compaixão. Então, estejamos atentos. Se você escolher esse estilo de vida para você, se você escolher estar no seu sítio, produzindo sua própria comida, defendendo a sua família, cara, esteja preparado, porque hora ou outra você pode se deparar com uma confrontação muito grande. É só isso que eu tenho a dizer para você. Então esteja atento. Se você quer construir isso para você, se você quer seguir esse mesmo caminho que eu estou seguindo, que a minha família está seguindo, fique atento, porque senão as coisas podem te pegar de surpresa. Ao menos é melhor se preocupar e não acontecer nada, do que você ficar de boa e ser pego no pulo do gato e não ter nem chance de reagir. Beleza? Então fique atento. Sobrevivencialistas com certeza serão indivíduos marcados. Então esteja preparado, mantenha seu anonimato o máximo que você puder. E minha recomendação é a seguinte, cara, faça tudo o que você puder da forma mais discreta possível. Esse é um caminho para que você não tenha problemas nem agora e nem lá na frente, tá bom? Devo lembrar você que para você atingir essa autonomia de todo esse sistema que nós temos hoje, você vai precisar passar por um processo de adaptação. Aqui no canal você vai encontrar um monte de vídeos focados nisso, tá? Desde com armas de fogo, com produção, com um monte de coisas que são bastante interessantes para te deixar mais aberto a esse mundo tão vasto, beleza? Todos os links que você quer estão aqui na descrição, fique à vontade para conferir. Nos vemos no próximo vídeo. Eu sou o Giro Lobo e esteja preparado.